deixar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Igreja Batista Renovada de Boituva, Rua Roberto Toqueton, número 100, Jardim São Paulo, na internet, batistaboituva.org.br. Venha nos fazer uma visita. ZYM 950, Rádio Ideal FM, estúdios e transmissores na Avenida Pereira Inácio 360, Centro, Boituva, São Paulo. Informação. A participação do ouvinte. Debate. Os fatos mais importantes da cidade de Boituva e toda a região. Está no ar pela Nova Ideal FM 105,9. Hora News. Horas e 2 minutos. 12 horas e 2. Estamos ao vivo pela 105 FM Boituva, Nova Ideal FM, com as notícias de Boituva, do estado de São Paulo e também do Brasil, por que não dizer do mundo. À minha esquerda, Jeremias Dalmaso. Muito bom dia, Jeremias Dalmaso. Bom dia, Sargento Claudei. Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Boa tarde já, né? Manchetes de hoje, dia 29 de agosto. Operação integrada entre GCM e Polícia Militar na cidade de Boituva. A Defesa Civil e Grupo de Bombeiros Civil Voluntários de Boituva participam de simulação de emergência. Ministro Sérgio Moro fala sobre a lei de abuso de autoridade que está para ser sancionada ou vetada, ou em partes, ou em todo, no seu todo, pelo presidente da República. Caixa amplia prazo de campanha para renegociação de dívidas. Congresso Nacional derruba veto presidencial sobre fake news eleitoral. Queimadas estão proibidas em todo o país. O decreto publicado hoje vale por 60 dias. Casos de sarampo no Brasil aumenta 40% em uma semana e o número pode até dobrar. O Ministério Público Federal vai incluir imagens de queimadas na Amazônia e projeto próprio de combate ao desmatamento. Focos de incêndio na Amazônia Legal diminui em áreas priorizadas pela Operação Verde Brasil. Relatório da reforma da Previdência deve ser votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Justiça determina a suspensão do pagamento de aposentados e aposentadorias e pensões de ex-governadores de Rondônia. 12 horas e 7 minutos. 12 e 7. Nós estamos ao vivo aqui pela rádio 105.9 e 9 Ideal FM, né? E também ao vivo pela página Sargento Claudinei. Você quiser nos ver aí, nós estamos ao vivo pela página Sargento Claudinei. Minha gente, vamos para notícia de Boituva, Jeremias. Operação integrada entre GCMs e PMs. Pois é. A Guarda Civil Municipal, em conjunto com a Polícia Militar, realizaram a Operação Interior Seguro, cujo intuito foi trazer aos munícipes mais segurança. Em postos estratégicos da cidade foram efetuados pontos de bloqueio, onde foi realizada a vistoria de veículos, abordagem de pessoas e saturação em bairros com maior índice de criminalidade.
A operação contou com 12 homens da Guarda Civil Municipal e 9 policiais militares, onde foram vistoriados 26 carros, 7 motocicletas e um total de 30 pessoas abordadas no total. Tá aí. Esse trabalho feito entre a Polícia Militar e a GCM, a gente sabe, na realidade, que é uma cobrança da população, só que esse é o tipo de trabalho que eu não concordo. Não é? Por quê? Porque se você vê, inclusive, na própria página da Prefeitura, as pessoas reclamando desse tipo de abordagem. Aliás, isso é uma discussão, inclusive, jurídica, Jeremias, porque, no fim, a Polícia Militar, quando ela faz essas abordagens, né, eu cansei de fazer essas abordagens, vai ver quem? Para carro, veículos com documento vencido. Ah, mas veja bem, numa dessa você pode pegar um bandido, um procurado. Meu Deus do céu, nós estamos hoje na era do WhatsApp. Você pode ver que roubo de cargas, os bandidos, eles são tão organizados que eles mandam na frente um veículo, passa naquelas barreiras ou fronteiras da Polícia Rodoviária para verificar se está limpo, no linguajar deles, né? E manda um zap lá, pode passar que está limpo. Então, dificilmente um bandido vai passar numa barreira dessa e no fim o que acaba fazendo? Vistoriando o trabalhador, documento, se está vencido do carro, o carro em má estado de conservação. Então eu diria que se essa operação fosse uma operação para fiscalização de trânsito, perfeito. Aí sim, fechou. Nós estamos fazendo uma abordagem de fiscalização de trânsito, que é previsto também. Então, e o policial militar, ele trabalha como um fiscal de renda. Ele não ganha para isso e tem que fiscalizar se você pagou ou não pagou o imposto. Está errado. Aliás, eu acho que teria que mudar, inclusive, isso no Brasil. Porque, no fim, o policial está fiscalizando se você pagou o imposto ou não. Ah, mas nós não fiscalizamos se você pagou o imposto. Nós queremos saber se o veículo foi licenciado, mas você não licencia veículo sem pagar o IPVA. Está na mesma. Então, as desculpas jurídicas são as mesmas. E fica infernizando a vida dos outros, essa que é a verdade, para fazer essas fiscalizações que depois eles dizem aí. E eu sou policial militar, eu sei o que estou falando. Eles dizem aí que, na realidade, isso aí é para aumentar a segurança na cidade. Aumentar a segurança na cidade, vai nas biqueiras, vai lá nas vilas, mão para a cabeça, com inteligência. A Polícia Civil em Boituva deixa muito a desejar, porque as prisões que são feitas com relação ao tráfico de drogas aqui em Boituva, ou é a DISE de Itapetininga que faz isso, ou a Força Tarefa de Sorocaba. Raríssimas vezes você vê a Polícia Civil de Boituva fazer as prisões de tráfico por iniciativa própria, não é? E todo mundo sabe aqui na cidade onde estão as biqueiras e como deve ser feito. Agora, falar que isso é para aumentar a segurança da cidade, desculpe, isso aí, o tema está errado. Então, fizemos uma fiscalização de trânsito na cidade. Perfeito, sou contra, tá? Faz parte, inclusive, das modalidades de policiamento, não tem problema nenhum. Mas falar que isso é para aumentar a segurança, desculpe, não aumenta a segurança coisa nenhuma. Aliás, dia desses eu ouvi reclamação de que, cadê o CONSEG? Eu falei, o CONSEG existe, o que precisa é as pessoas participarem e fazer funcionar. Aliás, é uma obrigação legal. Você mesmo se prontificou a fazer o CONSEG funcionar, inclusive com o presidente. Há 3 anos atrás me coloquei à disposição como presidente do CONSEG. Hoje eu não quero mais também. Entendeu? Eu não quero porque agora, se não me aceitaram lá atrás, agora também não quero. Porque se a população também não participa, né, o CONSEG tem que ter membros. Você precisa, o CONSEG existe, está criado, é só instalar. Aliás, é uma obrigação legal, só que a população tem que participar. É aquilo que eu sempre digo, quando se fala de segurança pública, né, o modelo, eu disse isso numa reunião que teve na Câmara Municipal, a questão de 15 dias atrás, os comerciantes de Boituva, eles se uniram, né, e foram questionar sobre a questão da segurança, com muitos roubos aqui na cidade. Roubos, não estou dizendo nem furto, roubo é aquela ameaça da sua vida, né, o cara põe embaixo, a mãozinha embaixo da blusa e você pensa que tem arma, coisa assim, e sai fazendo o roubo. Por isso que eu sou a favor de que realmente você tenha uma arma no seu comércio. Porque se o cara for entrar lá, ele sabe que você está armado, que essa patifaria, ele vai pensar 3 vezes antes de fazer isso. Bom, mas voltando ao assunto. Eu disse lá que esse modelo de segurança pública do Estado de São Paulo, tá? Do Estado de São Paulo é um modelo superado. Porque
eles quiseram fazer e fizeram, né? Regionalizaram os atendimentos de emergência nas regiões metropolitanas. Por exemplo, se você está em Cubatão, a ligação sua vai cair lá em Santos. Se você está qualquer região, qualquer cidade da região de Campinas, a ligação 90 cai em Campinas. Nós ligamos aqui, o 90 cai na cidade de Sorocaba. A pessoa que está lá, ela atende, se não falha a memória, 18 cidades. Né? E ela não conhece, ela não tem a peculiaridade daquela cidade. E aqui nós temos uma zona rural muito grande, vilarejos, com 30 casas, não sei o quê. E a pessoa quando liga, ele fala, você passa pela cerca, tal, na bifurcação, não sei o quê, tem a fazenda do fulano, o cara que está lá atendendo 90 não sabe onde é que é isso. Aliás, acontece inclusive com o bombeiro também foi regionalizado. Eu defendo isso, defendi na minha campanha para deputado, eu defendo inclusive que fosse feito como em Tatuí, hoje o Coronel Miguel, na época era capitão, ele tentou fazer isso lá em Tatuí, ele fez uma central de emergência, colocou Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, tudo num lugar só. Então as pessoas atendem o telefone ali, não é? 90, 99, o 93, o bombeiro, atende o telefone ali. A época que isso foi feito não tinha um GPS, mas hoje a gente consegue fazer isso, custa R$30 uma pastilhazinha de GPS para colocar em cada viatura. Você vê onde as viaturas estão no painel, não é? A Positron, uma das empresas que pode fornecer, tem inúmeras, né? Mas eu conheço a Positron. Você coloca lá e aí, por exemplo, a pessoa ligou o 90 pedindo socorro, e às vezes aquela viatura da Polícia Militar está do outro lado da cidade. Olha, eu sou ali, o guarda municipal está do meu lado. Aí eu falo para ele, sua viatura está próximo daquela pessoa. Manda a sua viatura até que a Polícia Militar chegue para dar apoio ali. Então, o que tem hoje, as instituições, elas não se convergem, não conversam, não convergem. A segurança, ela é toda desunida. Falta interação. Não existe interação, até porque o problema não é aqui embaixo. O problema não é o soldado, o sargento, o cabo, nem o comandante da companhia. Isso é uma política de governo. É quando você vai para comandante-geral da Polícia Militar, delegado-geral, não é? Eles querem ter aqueles reinadozinhos, não é? Como Roma, não é? Querem ser os reis, e aqui quem manda nessa parte sou eu, quem manda aquela parte sou eu. O crime, como é mais organizado que a gente é desorganizado, não é? O que eles fazem? Se você quer mandar numa área, nós vamos lá, matamos você e nós vamos botar a nossa facção lá. Por isso, o tal do PCC tem dominado o Estado. Agora, veja bem, por exemplo, as polícias civis e militares, elas não estão subordinadas ao secretário de segurança? Está subordinado ao secretário. Deveria ser uma política só? Deveria ser uma política só, mas é aquilo que eu falei para você. Quando quiseram unificar a Polícia Civil e a Polícia Militar, por exemplo, não é? Aí ficou uma perguntinha, quem vai mandar em quem? Tá. É o delegado que vai mandar no coronel, o coronel que manda no delegado. Tá. Entendeu? E são filosofias diferentes, né? Totalmente diferentes. Então, essa questão da segurança, para amenizar, pelo menos na questão da emergência, nós deveríamos centralizar a emergência, uma central de inteligência de emergência. Né? No lugar, aqui inclusive quando aliás tem um fato mais grave, por exemplo, se acontece uma abordagem qualquer ou uma troca de tiros, a polícia militar é que está no confronto, mas quem tem que fazer a instalação do inquérito é a Polícia Civil. Sim, ela vai. Porque aí a Polícia Civil tem que estar presente para poder conduzir a ação. Quando, na verdade, a Polícia Militar que estava lá no confronto, porque ela não própria fazer, né? E depois encaminhar para a Polícia Civil. Por isso que eu disse, se tanto o delegado-geral da Polícia Civil quanto o comandante da Polícia Militar não são subordinados ao secretário de Segurança? Então, mas aí eu estou dizendo para você, os interesses, por exemplo, dos comandos, né, dos grandes comandos, da Polícia Civil e da Polícia Militar, aquela política, né? Não vou mexer com os caras, não quero confusão, que aí entra em greve. A Polícia Militar não entra em greve, mas aí a Polícia Civil entra em greve. Olha, é o que eu sempre digo, o interesse público não é levado em conta, a segurança das pessoas não é levada em conta. Essa conversa para boi dormir. Eu já falei que quem ferrou esse nosso Estado foi o PSDB com essa política omissa que ele colocou, uma política onde passa a mão na cabeça de bandido, essa que é a verdade, não é? E agora, piorando a situação, o Conselho Nacional de Justiça criou aí a audiência de custódia, que quando prende o camarada, o juiz não pode perguntar nada sobre o fato. Ele tem que perguntar se ele foi bem tratado, se ele está alimentado, como se deu a prisão dele, se ele foi torturado psicologicamente, e ninguém vai perguntar como é que a vítima está, nem a Comissão de Direitos Humanos, que ganha dinheiro de organismos internacionais para funcionar aí. Tem gente ganhando dinheiro, né?
para ser defensor de direitos humanos. Então, é os manos que mandam e nós ficamos aqui olhando. Temos umas polícias que não se convergem, né? A Polícia Militar institucionalmente não aceita a Guarda Municipal, né? Tendo em vista que, na realidade, você vê que existe uma ação direta de inconstitucionalidade das polícias militares contra um decreto, uma lei da ex-presidente Dilma, que deu poder de polícia para a Guarda Municipal no âmbito municipal. Então, até isso eles estão questionando. Com cidades acima de 50 mil habitantes. Exatamente. Realmente não se unem para nada, né? E aí tem o poder político. No caso do município, nós temos um prefeito incompetente que também não consegue articular essas forças, né? Até porque não tem moral para isso, essa que é a verdade, né? E aí fica desse jeito aí, nessa situação aí. 12 horas e 16 minutos. 12 horas e 16. E voltamos daqui a 2 minutos para você que está nos ouvindo pela rádio. E vamos continuar ao vivo pelo Facebook aí na página Sargento Claudinei. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Ao vivo vocês estão ao vivo pelo Facebook, nós estamos falando sobre segurança pública, né? E na realidade, Jeremias, é isso que eu disse, né? Nós precisamos nos unir. Os mecanismos de segurança, logo mais os agentes de trânsito também, eu tenho certeza disso, é um movimento muito forte no Congresso Nacional, para que os agentes de trânsito tenham armas também, usem armas, que é mais um fator de segurança. Até para eles. Para eles e para as pessoas. Imagina, se o agente de segurança, agente de trânsito, desculpe, agente de trânsito está ali no centro da cidade, ele está armado, se alguma pessoa quer roubar, fazer um furto, coisa assim, o cara vai pensar 2 vezes que ali tem alguém armado próximo, já que a população está desarmada. Não é? Então, existe um idiota lá, que me fugiu o nome dele agora, um deputado, que ele fala que se aumentar, colocar arma para agente de trânsito, isso ia aumentar a insegurança e a violência no trânsito. Porque imagina o agente armado, né? Podia matar as pessoas. É tão burro, né, falar um negócio desse. Ou pode ser morto. É tão burro falar um negócio desse que em São Paulo, por exemplo, nós temos o Comando de Policiamento de Trânsito, que é da Polícia Militar, por exemplo, e tem lá uma companhia de trânsito que é a 7, né? Que é só policial militar armado, trabalhando no trânsito em São Paulo. Não muda. O que mudou? Não mudou nada. Não muda nada. Né? Até porque os agentes de trânsito são vítimas de agressão. Aqui em Boituva, por exemplo, você que é de outra cidade, de outro estado, está nos vendo aí, aqui em Boituva, por exemplo, nós tivemos um agente de trânsito. Detalhe, é interessante, como é que um agente de trânsito não tem poder de polícia? Ele sabia que ele não pode parar o teu carro para pedir teu documento para fazer a multa, por exemplo? Ele não pode. Ele só faz isso com os veículos em movimento. Ele pega a placa, anota e faz a multa. Aí um cidadão de Cerquilho, se não falha a memória, estava com um veículo, com um Monza, o agente de trânsito aqui pegou a placa dele e percebeu que o cara está fazendo a multa. Ele voltou, deu um pé do vidro no agente de trânsito, ainda tomou o talão de multa e rasgou do agente de trânsito. E foi embora. É lógico, foi pego a placa do veículo, deve estar respondendo o processo ainda, né? Mas assim, vê o desrespeito. Mas e se ele tivesse estacionado irregularmente, como é que ele faz? Não entendi. E se o indivíduo tivesse estacionado o carro irregularmente? O agente de trânsito faz a multa. Tá, mas o carro está parado. Mas daí? Se está estacionado. Aí já tem a multa específica, estacionar de acordo com a regulamentação, não tem problema. Ele faz a multa, porque ele não pode pedir documento para o carro, para a pessoa. Sim, ele faz não importa se você chega no carro, vai entrar no carro, ele não pode falar com você. Tá. Ele pode dar um bom dia ou boa tarde para você. É o máximo que ele pode fazer. Então, é só no Brasil isso. É só no Brasil que você tem agente de trânsito que não tem poder de polícia, né? Para você que está nos vendo em casa, nós vamos voltar. Estamos voltando ao vivo pela rádio dentro de 3 segundos. Tudo bem. Você está na melhor. Você está na 105,9. 9 Ideal FM. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. 12 horas e 20 minutos. 12 e 20. Olha, para você que está nos vendo aí, né? Nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook Sargento Claudinei, também estamos aqui pela 105.9, 9 Ideal FM, e também você pode nos acompanhar pelos aplicativos, né? Você pode ir no aplicativo iOS, né? Ou também o Android, você vai na Play Store, digita lá Ideal FM Boituva, vai ter o aplicativo, você baixa o aplicativo, você pode nos acompanhar.
E também você pode mandar a sua sugestão, o seu alô, pelo Facebook ou também pelo WhatsApp, DDD 15 99696 3232, repetindo 99696 3232, tá bom? E aí a gente vai conversar com você. Vamos para a próxima notícia de Boituva, o Jeremias Dalmaso. Vamos lá. A Defesa Civil e o Grupo de Bombeiros Civil Voluntários de Boituva participaram do simulado de situação de emergência. A convite da Defesa Civil da cidade de Alumínio, aqui também estado de São Paulo, e Defesa Civil de Boituva, participará do simulado de situação de emergência. O simulado ocorrerá no dia 16 de outubro e envolverá toda a comunidade da zona de alto de salvamento da cidade de Alumínio. As ações estão sendo coordenadas pela CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, em parceria com a Defesa Civil local. A Defesa Civil de Boituva, por meio do seu coordenador, o senhor GCM Ivanilson Ferreira Barbosa, aliás, forte abraço, Ivanilson, acompanhado do vice-presidente da GBCVB, Grupo de Bombeiros Civil Voluntário de Boituva, Bruno Francisco, participaram da primeira reunião na cidade de Alumínio, para alinhar as ações que irão ser tomadas no dia 16 de outubro. Estiveram presentes na primeira reunião o coordenador da Defesa Civil de Alumínio, os representantes do 15º Grupamento de Bombeiros da região de Sorocaba e subcomandante e coordenador e representantes também da Companhia Brasileira de Alumínio, que na oportunidade fizeram uma breve apresentação do funcionamento operacional da usina e o sistema de segurança e monitoramento da mesma. Aliás, parabenizar todos, né, os operadores da Defesa Civil, não só de Boituva, de todos os municípios, pelo excelente trabalho que faz, principalmente quando em momentos de risco, né, que a gente tem enfrentado aí em várias partes do país. Parabéns a todos vocês. Muito bem, muito bem. Rocenil Franco diz boa tarde, está nos vendo lá. O Márcio Calegari também, boa tarde. O Jason Christopher, eu acho que o nome é esse, se eu tiver dizer o nome errado, desculpe, Jason. Ele diz aqui: senhores, quero parabenizá-los pelo programa, o melhor conteúdo jornalístico conduzido com seriedade e transparência. Muito bem observado pelo trabalho e fiscalização de trânsito. Obrigado, Jason. Também diga algo para o sargento Claudinei. Tá aqui. Também quero mandar um abraço para as pessoas que estão falando com a gente pelo aplicativo. O alemão do Parque Ecológico, ele disse: eu acho que é bom mesmo unificar as polícias militar, guarda municipal, e tem que estar juntos. Mas a justiça seja feita, o alemão lá do Parque Ecológico, a justiça seja feita, isso não depende do prefeito municipal, com relação à polícia militar e o corpo de bombeiro, tá? Isso é uma política de Estado, mas no que depende? De pressionar o prefeito, pressionar junto com os deputados e conversar com o governador e tirar essa política. Cidades pequenas, você tem que trazer essa central de emergência para a cidade, que as pessoas conhecem a zona rural, conhecem bem a cidade, né? E aí fica mais fácil. Então não depende do prefeito, não depende do comandante da polícia militar local. Tá? Aliás, a unificação das polícias tem que fazer emenda constitucional. Eu não diria unificar as polícias. Eu diria fazer aquilo que o Tatuí fez, que não pode mais, foi desfeito, né? A época que juntou, pelo menos, as pessoas que atendem o telefone de emergência no mesmo lugar. E aí a logística fica mais, digamos, além de estar centralizada, você pode conversar com, por exemplo, a Polícia Militar, conversa com a Guarda Municipal e verificar que aquela viatura está mais próximo daquela pessoa. Né? É isso que eu quis dizer. Mas realmente não pode acontecer isso de unificar sem mudar a Constituição. Sim. Como você bem disse, Jeremias. E também... Ainda que as polícias sejam estaduais, né? Mas precisa de... Porque a federação... Você tem que seguir a Constituição Federal, né? Exatamente. Então, obrigado pela participação de vocês. E vamos para as notícias, né? Do Brasil. Vamos falar um pouco mais aí. Voltando ao assunto aqui, interessante o assunto dessa notícia que nós tivemos agora, do pessoal da Defesa Civil. Olha como é que isso é interessante. Tem a ver com o que nós estamos dizendo aqui agora. Nós temos as empresas na cidade, grandes empresas aqui na cidade de Boituva, que tem aqueles caminhão-pipa, caminhão de bombeiros mesmo, caminhão-pipa, né, de autobomba, para apagar incêndios. E houve um ano aqui que tinha um plano de emergência
na cidade. Até quando o secretário era o Cássio Werneck. Aliás, o Cássio Werneck fez um trabalho excepcional aqui na cidade de Boituva, né? Nós tivemos aqui um plano de emergência, onde nós pegávamos as empresas que tinham esses caminhões, eram cadastradas, tinham um telefone para entrar em contato no caso de uma emergência municipal, né? Tinha até o nome Centro de Emergência Municipal, eu participei disso, né? E aí, por exemplo, às vezes o bombeiro tem um caminhão autobomba, mas quando acionava aquele centro de emergência, ligavam para as empresas. Eu lembro que vinha o caminhão da usina, vinha o caminhão da antiga Alba, que tinha aqui, né, da cervejaria Petrópolis, e esses caminhões vinham para ajudar a combater o incêndio. Então, é um organismo vivo da sociedade. Mesmo transportadores autônomos participaram. Exatamente, porque é o interesse de todo mundo. Pode ser uma empresa pegando fogo, ou a sua residência, né? Ou a sua empresa mesmo, que você, né, tem seu caminhão lá, mas não vai dar conta daquilo. E parabéns ao GCM Barbosa, à Defesa Civil, por essa iniciativa, né? E hoje nós temos até meios para ter um programa, inclusive, de um aplicativo que você... Por isso que eu falo, ó que legal se a gente tivesse essa central de emergência, né? Nós teríamos aí online esses organismos vivos que poderiam ajudar. Pegou fogo em tal lugar, já manda a mensagem, né, ali naquele grupo ou naquele aplicativo, olha, os caminhões vão se dirigindo para lá. E mesmo residência. Sim, assim, aliás, os americanos são muito bem treinados. O ministro da Economia, ele não tem nada a ver com essa história, mas ele fala que os americanos, eles treinam tanto o pronto-socorrismo, que se uma pessoa cai na rua ali, em fração de segundos, já tem alguém socorrendo ele ali. Né? É uma cultura de emergência. Até porque é um país que eles têm medo de sofrer ataques químicos, bombas nucleares, e aí que tá uma cultura, Israel também assim, né? Até pela cultura que eles têm do medo, né? Mas nós precisamos... Inclusive por catástrofes naturais, né? Sim, lá tem muito vendavais, furacão, né? Então, eles têm essa cultura, e nós aqui não temos. Aí quando acontece uma desgraça dessa aí, a gente sai correndo, gritando socorro na rua. Verdade. Né? Então, você percebe que as coisas conseguem ser feitas quando tem boa vontade, quando realmente você conversa, né? Um governo não pode ser um governo que fecha a porta, um prefeito não pode fechar a porta e ficar trancado no gabinete na depressão administrativa, porque não tem dinheiro para fazer as coisas. Tem coisa que você faz sem dinheiro. Quando você é sério, quando você é correto, quando as pessoas acreditam no teu projeto, as pessoas se engajam, os empresários vêm, porque é o interesse de todo mundo, o interesse é público. Agora, nós temos essa administração maluca que nós temos aqui em Boituva, que realmente, isso eu estou dizendo, não precisa você falar nada, que realmente é uma instabilidade, né, política, né? Alguns secretários incompetentes estão lá na pasta por ter apoiado politicamente na época de campanha. Aliás, eu vou falar um pouco disso. As campanhas municipais 2020, nós vamos ter campanhas aí para prefeitos. Oxalá que os prefeitos consigam fazer os eleitos, né, consigam fazer os seus secretariados sem as interferências políticas. O governo federal só está dando certo porque o presidente Bolsonaro conseguiu montar um time de primeira linha de ministros. Rapaz, aquele Ricardo Salles, do meio ambiente, pode chamar onde quiser o cara. Aliás, para quem assistiu a entrevista dele, volta a assistir no Roda Viva, vai ver com que competência ele deu aquela entrevista. Não, o cara sabe do que está falando. Aí vem neguinho falar de Amazônia, não sabe nem o que está falando, o cara sabe e põe todo mundo no bolso. Essa que é a verdade. Então, um prefeito, um governador, um presidente, ele não consegue governar se ele não tiver uma boa equipe. Não é? Se ele não tiver uma boa equipe. Então, que realmente esses prefeitos que serão eleitos em 2020, que consigam fazer uma equipe sem essa ingerência política. Eu não vou chamar de gerência, isso é gerência política. Ah, viu, fulano te apoiou na campanha, então você tem que arrumar um cargozinho para ele aí. Até nem sou contra. Ele tem competência para isso? Tem. Não tem? Não, mas você sabe, está desempregado, porque no fim você sabe que tem um grupo de carrapatos na prefeitura. Mas você sabe que não funciona muito bem assim, né? Porque, na verdade, quando você faz as coligações, e ainda bem que, pelo menos na próxima eleição, não tem mais. Não vai ter para vereadores, mas para prefeito, sim. Não, prefeito é só não. Prefeito... Não, vai ter, majoritária vai ter. Não, ele só pode coligar com o vice, com o partido do vice, acabou.
Não, sim, senhor. Só não pode proporcional. Não, ele não pode ligar. Ainda que seja assim, você concorda, olha só, eu posso até não estar coligado, mas eu vou apoiar este candidato. Do momento que eu apoio, eu já digo o seguinte, olha, mas eu quero 1 ou 2, 3 ou 4 secretarias. Então, quem é candidato a prefeito fala que não vai ter nada, você vai apoiar para um projeto da cidade, ou então não vai ter nada. Assim, tem que mudar essa política, Jeremias. Não tem que ficar no troca-troca, no toma lá e dá cá, entendeu? Senão fica essa situação que nós estamos passando hoje aqui em Boituva. Eu tinha um amigo que falava o seguinte, que quando o prefeito, o governador, o presidente da República assume, ou pelo menos, eu acho que nesse momento a presidência da República mudou pelo menos, né? Mas disse que o traseiro do prefeito senta junto com outros 2, 3 traseiros juntos da cadeira do prefeito. Sim. Né? Aí precisa descobrir quem é que manda. E outra coisa, nós temos um exemplo muito claro aqui em Boituva. Eu ia falar outro termo, né? Mas por educação, né? Sim, por respeito aos nossos ouvintes. Então, na realidade, Jeremias, nós temos um exemplo muito claro aqui em Boituva do vereador Calzeta, que apoiou o prefeito foi eleito, ele ficou 2 anos na prefeitura e depois agora debandou, saiu lá do Secretaria de Esporte e voltou para o cargo dele, que é vereador, né? E o que você vê nisso? Porque foi uma formação política dos secretariados. Até nessa formação política você até é traído. Mas aí ele não revive, mas então aí eu pergunto. Tem a traição. Aí, mas do momento que ele resolveu rever a situação dele e chegou à conclusão de que não deveria mais participar do governo, voltou para o cargo dele. Eu acho que não, mas de repente... Não, é ruim para ele, porque ele que perde a moral política. Entendeu? Ele é ruim para ele. Né? Agora eu quero dizer o seguinte, exatamente, se o prefeito ele tem condição de escolher o secretariado dele sem interferência política, quem manda embora é o prefeito. É isso que o presidente está fazendo. O cara não rezou a cartilha dele lá, viu? Está demitido. Ele tem um lá que ele quis demitir, que me foge de onde era lá. Pena que eu não posso demitir, porque esse aí é de uma agência, acho que é da agência, da Ancine, sei lá de onde foi lá. É assim, você tem que governar. Eu tenho uma frase minha, para quem me acompanha, né, de vez em quando tem uns pensamentos, né? Eu estou lá no UOL Pensador, você pode procurar meu nome lá na página. Governar é o ato de contrariar interesses para o bem da maioria. Com certeza. Então, se eu não quero contrariar, porque não existe isso, meu irmão. O que é certo, o que é errado. Entendeu? Agora, eu vou passar a mão na cabeça porque o cara me apoiou. Não, ele que vai. Aliás, o interesse da plantar maioria fava. Tem que sobrepor o interesse da minoria. Né? Essa minoria significa muito minoria mesmo. Não é? 12h32. 12h32. Vamos ao nosso intervalo para você que está no rádio. Vamos continuar ao vivo aqui pelo Facebook. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Nós voltamos ao vivo para você que está pelo Facebook. Jeremias, voltando ao assunto que nós estávamos falando aqui, eu sei que é muito mais difícil. Você já esteve na administração pública, eu também estive lá. 6 anos e meio. 6 anos. Você sabe que é muito difícil. Eu acho que em algum momento também na administração você teve problema com essas indicações também, sim ou não? Com certeza, sempre tem. Porque, na verdade, o que acontece... Você trabalhava no RH, não é isso? Não, o RH eu fiquei 18 meses, infelizmente. Foi tempo suficiente para... Tomar um processo. Para tomar um processo por improbidade, né? Graças a Deus fomos absolvidos, não só eu, né? Eu, a ex-prefeita, 3 secretários, né? E infelizmente acontece, porque você não consegue enxergar tudo que está debaixo do seu nariz, né? E aí, né, a justiça, seja lá como for, acaba envolvendo você e você que se defenda. Graças a Deus fomos absolvidos, eu, o prefeito, os 3 secretários, né? E os 3 que supostamente fez a coisa errada, assumiram que fizeram errado, graças a Deus. Mas a administração pública tem isso. Agora, é muito difícil, às vezes você tem o cargo, mas você não tem autonomia no cargo. Isso é uma outra situação. Né? Quantas vezes você no RH viu que a pessoa não tinha competência para aquilo, até pensou em mandar embora e não pôde mandar porque era um apoiado político de alguém. Não é? É muito complicado. Às vezes acontece de você estar na administração e você até orienta as pessoas, fala assim, secretário, prefeito, prefeita, ela não pode ser assim, né? Não pode ser assim, a condução do processo não é assim, né? Mas às vezes a pessoa fala, quem manda sou eu.
E é interessante, as pessoas têm que perceber, e nós estamos num momento muito bom no Brasil, porque os eleitores perceberam que a administração pública ela é uma empresa que trabalha para o eleitor. É uma empresa que você coloca o gerente lá com seus salários, funcionários, e trabalha para o eleitor. Aliás, o prefeito nada mais é do que um gerente. Exatamente, né? Exatamente. Ele é um gerente que ganha muito bem para ser um gerente, que eu acho que deva ganhar mesmo, até porque para não precisar roubar, mas o que a gente vê aí, né, que o cara entra ali e acaba roubando também. Um juiz estava ouvindo o Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, e o juiz ficou admirado com tanto dinheiro que estava roubando. Falou, viu, mas por que você rouba tanto assim? Você roubou tanto assim? Ele começou a chorar e disse, olha, eu não sei, parece que é uma coisa, eu tenho que... Então é assim, é um mal, não é? E aí a administração pública sofre com isso. E no município, gente, nós estamos muito próximos de prefeito, muito próximos de vereador, não é? Outra coisa complicada também são os egos dos vereadores. Gente, tem que passar a mão, dizer que ele é bonitinho, lindinho, não sei o quê, senão você também não governa. Você pensa que vai ser fácil, fácil governar uma cidade? Porque você tem que... Ah, não é mesmo, principalmente hoje. E tem mais uma coisa, a base das prefeituras, muitas vezes, o prefeito ele consegue dar sustentação, ou não vai muito, aqui em Boituva. Você vê que no julgamento de ontem, que deu ganho de causa para o prefeito, no impeachment do prefeito, como trocou de vereador ali, né, colocou um suplente, porque o filho do vereador trabalha na prefeitura, agora é secretário. Você vê que você mantém uma base na Câmara Municipal, dando cargos para parentes de vereadores. E às vezes pastores que apoiaram vereadores, né? Aí o que acontece, minha gente? Se a gente não mudar a mentalidade dos vereadores, pode ser o melhor prefeito do mundo, não vai andar a cidade também. Agora tem que levar em conta, quando a gente fala assim, a pessoa roubou, esse roubou não é bem, porque ninguém vai no cofre da prefeitura, né, ou nas contas bancárias da prefeitura, e tira o dinheiro de lá. O que acontece é que a legislação brasileira é complicada. Lei de licitação pública, que graças a Deus está sendo revista no Congresso. Lei de funcionalismo público está sendo revisto. Então o que acontece é que os acertos por fora é que levam a isso. 12 horas e 33 minutos. 12 horas e 33. Aliás, é errado, né? 12 horas e 37 minutos. 12 horas e 37. Corrigindo aí. Você que está nos vendo em casa pelo Facebook, Sargento Claudinei, tem um delayzinho, tem um tempozinho. Às vezes o horário não bate para você aí. Mas voltamos ao vivo aqui pela rádio e também pela página Sargento Claudinei aqui do Facebook. E voltando a falar sobre a questão que nós estávamos falando, Jeremias, aqui no intervalo com os nossos internautas, teria que mudar o perfil dos vereadores também, porque os vereadores querem apoiar o prefeito, se o prefeito der carga para parente deles, ou amigos, ou pessoas que trabalharam na campanha deles, que ajudaram a serem eleitos, como pastores, amigos e outros, tudo mais, né? Então, se não mudar essa maneira de gerir, de pensar na coisa pública, não tem prefeito que acerte isso. Sim, também concordo. E deixa eu só retomar um pouquinho o pensamento. Quando a gente fala assim, porque o prefeito, o governador roubou... Ninguém vai no cofre da prefeitura, das contas bancárias, e retira dinheiro de lá. O que nós temos é uma legislação quadrada, né, fora de época, chamada Lei de Licitação Pública e Lei de Funcionalismo Público. Aí a pessoa, para contratar, a prefeitura para poder contratar uma obra, por exemplo, ela tem que abrir uma licitação pública. Aí vem empresas de todos os cantos do Brasil participar dessa licitação. E aí, evidentemente, os governos, né, seja ele municipal, estadual ou federal, se veem, né, a chance de fazer os acordos, os acertos por fora e levar dinheiro. Por conta disso, essa corrupção que está aí, 3, 4 ou 5 empresas que tinham domínio de todas as obras, seja da Petrobras, seja até de estádio de futebol, né? E aí a corrupção, as comissões, né, os desvios de dinheiro. Agora não existe mais nem Caixa 2, agora é Caixa 3. Caixa 3. Né? E aí, para financiar campanhas políticas, né, as empresas faziam o quê? Soltavam dinheiro e lá na frente cobravam pelo resultado. Então é isso que tem que mudar. Agora, claro que as pessoas... Por isso que tem gente que está sendo condenada porque corrupção passiva. Mas tem o corruptor, que é o ativo, é aquela pessoa que, né, que é o dono da empresa, que se sujeita a desembolsar um dinheiro da empresa, por exemplo, para pagar uma campanha eleitoral e depois
quer esse dinheiro de volta, e como é que o governante faz? Você citou Sérgio Cabral. Um absurdo, como é que pode ter tanto desvio de dinheiro num único estado da Federação Brasileira? O risco do governador, mas por quê? Precisa mudar a legislação. Por que a Prefeitura de Boituva não pode contratar uma escola com empresas daqui? Precisa mudar isso. Porque é muito mais fácil a população, inclusive, fiscalizar, né? Fiscalizar. Hoje não, como é que você vai fiscalizar? Está aí o fórum, que não é municipal, é estadual. O prédio do fórum. O prédio do fórum. Começou a ser construído. Começou a ser construído, a empresa abandonou, está lá. Quando vai ser licitado de novo? Quando vai dar início isso de novo? Precisa mudar isso. 12h37. 12h37. Olha, o ministro Sérgio Moro fala sobre a lei de abuso de autoridade. Ontem, numa reunião que teve, né, entre o presidente da República e os demais ministros que ali estavam, o ministro Sérgio Moro esteve em reunião com o presidente Bolsonaro para discutir sobre o orçamento do Ministério da Justiça em 2020, né? Entre eles estava ali o ministro Onyx Lorenzoni, né? E Ramos, alguns parlamentares como Major Olímpio, Joyce Hasselmann e Fernando Bezerra. E com o uso da palavra, o ministro da Justiça começou o seu pronunciamento citando a lei de abuso de autoridade, dizendo que ninguém é favorável ao abuso de autoridade. E fez algumas ressalvas, como a lei não pode inibir os agentes, né, públicos de segurança na questão do emprego de algemas. E o policial é o agente ou a segurança que está presente no momento da atuação, não podendo ser uma burocracia em Brasília que vai dizer e fazer essa avaliação. Eu mesmo, por exemplo, já aprendi pessoas que você acha que está tranquila no momento da prisão, né? Você vê o cara está sossegado, tranquilo, mas que em outro momento ele se agitou. Então, sinceramente, eu não vou colocar ninguém numa viatura sem algema, porque aquilo é uma proteção para mim e para ele também. Não é? Agora dizer que o policial que vai colocar algema numa pessoa vai ter 2 anos de prisão, na realidade isso aqui a gente sabe qual que é a questão aqui. Foi a questão do Lula, quando foi lá na condução coercitiva, né? Foi colocada algema, aquele negócio todo, né? E aí aquela doideira toda, né? Então criminalizar o uso da algema pode levar o policial a ter o receio de empregar a algema, eventualmente no deslocamento, e acontecer uma tragédia. Porque se o cara vai para cima do policial, o policial está armado, pode matar, aí vai falar que não é legítima defesa. Mas eu acho, Sérgio Claudio, que nesse caso aí, a ideia da legislação não é nesses casos, né? Porque o que está se tentando evitar, por exemplo, quando se fala do abuso, você falou do Sérgio Cabral. Eu pergunto, né? Independente do que fez, está lá preso, tem mais de 200 anos de cadeia para cumprir, né? Que é uma outra coisa ridícula. Se a pessoa não vive nem 90, como é que vai cumprir 200 anos de cadeia? Mas os processos... Não, mas vai ser no céu ou no inferno. Então. Agora eu pergunto, tinha necessidade daquele espetáculo midiático, por exemplo, de conduzir o ex-governador com algemas correntes nos pés e para filmar para o mundo inteiro aquilo? Eu colocava no pescoço. Mas, meu Deus, não tem sentido. Eu colocava no pé, na mão e no pescoço. Peraí. Mas deixa eu Sim, termina seu raciocínio. Outra pergunta. A pessoa, imagine que o Sérgio Cabral, ele tem filho, tem neto... Problema dele. Não é problema. Eu acho que ele não precisa expor... Então vamos lá, no Japão... Né? Agora imagine essa criança indo para a escola e ela chegar na escola e falar, olha, eu vi seu avô lá... Pense antes de roubar. Até porque ele não estava condenado. Pense antes de roubar. No Japão, por exemplo, como lá tem vergonha na cara, sabe como é que é feito lá? Ou o cara enfia a faca na barriga... Tem até o nome dessa faca que me foge o nome agora. É um punhal que ele se mata. Ou ele vai na rede de televisão... Vai lá, todas as câmeras, todas as televisões lá, os repórteres xingando ele, e ele só fica, lá, entendeu? Agora aqui, isso é pouco, porque essa vergonha toda que ele passa, Jeremias, dá uma olhadinha, a maioria já está em casa. Mas eu acho que... Agora eu pergunto para você, como é que as mídias conseguem chegar... O caso do ex-presidente Michel Temer, por exemplo, né? Ele estava saindo da casa dele. Como é que a televisão chegou naquele momento, abriu a porta do carro, retira o ex-presidente da República? Ele não está condenado. Então, olha o seguinte, você tem 24 horas para se apresentar aqui na Polícia Federal. Se você não for, aí vai lá buscar o cara. Aí sim, aí é coerção. Mas antes, o próprio ex-presidente Lula, quer dizer, ele foi retirado do apartamento, levado para Congonhas, sem necessidade nenhuma, um aparato policial, trânsito preocupado, uma cidade complicada, para fazer o quê? Para fazer uma entrevista com o ex-presidente. Olha, o senhor tem 24 horas para comparecer aqui. Se o senhor não comparecer, eu vou buscar. Sim. Perfeito. Então, o processo legal tem que ser eu concordo com você. Entendeu? Eu só concordo que as punições do Brasil são muito poucas. E essa poderia ser uma também. É o constrangimento da pessoa. Ele que pensa antes de roubar. Ele que pensa antes de fazer errado. Porque, eu queria dizer, quem tem vergonha na cara, cadê o exemplo do japonês? Os caras se matam.
A vergonha é tanta. Mas a cultura é diferente. Então, né? tem que mudar a nossa cultura. Agora, o cara. Quanto tempo esses caras ficam presos, Jeremias? Rouba bilhões, põe uma tornozeleira eletrônica, né? Quase que não saiu, né? No pezinho e vai para casa. A casa dele é uma mansão, né? Um empresário aqui de Boituva, por exemplo, se for preso em casa, que ele está preso hoje na Polícia Federal, né? Se ele for preso em casa, o que vai acontecer? Ele vai ficar na mansão dele, tem piscina, sala de cinema e tudo mais. Você sabe muito bem disso. Agora, isso é punição? Agora, o coitado do pobre lá, o bandido pobre, eu concordo. O preto pobre e polícia, e tem mais um P que eu não posso falar, entendeu? Esses aí se lascam. Sim. Que para mim é pouco, Jeremias. Respeito a sua opinião. Para mim é pouco. Tem que colocar no pescoço também a algema. Eu acho que as famílias não podem pagar pelos erros dos pais, dos avós, né? Pois pense antes. É uma consequência. Pense antes de fazer. 12 horas e 45 minutos. 12 horas e 45. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos daqui a pouco para você que está no rádio e vamos continuar ao vivo pelo Facebook. Você está ouvindo Hora News. Não mude, continue aqui. 105.9. Olha aí, minha gente, estamos ao vivo pelo Facebook, né? Que você que está nos vendo e nos ouvindo, quero mandar um abraço para o Cláudio César, lá de Penápolis, que está nos vendo e nos ouvindo. Um abraço a todos vocês que estão aí ouvindo a gente. Nós estamos falando sobre essas questões das punições, né? Quero mandar um abraço também para o Jason, né? Eu concordo e apoio que os agentes de trânsito trabalhem com arma, inclusive para a defesa. Olá, o pessoal do Vitaçai, como sempre fala, a diferença do certo e do errado, o certo sempre é certo, o errado sempre é errado. O Vitaçai, o pessoal do Vitaçai Boituva. Um abraço também, meu amigo Júlio, que está nos vendo e nos ouvindo. Bom, minha gente, na realidade é isso que eu estava falando, Jeremias. Respeito sua opinião, né? Mas eu acho que é pouco para esses caras, mano. Esses caras tiram sarro da gente, arrebenta com o dinheiro público, faz farra, orgias com o dinheiro público e depois não querem ser... Tudo bem, concordo com você, que a família sofre, né? Então, que isso fosse uma rotina no Brasil, o cara antes de roubar, não é? Por isso que no Japão, por exemplo, o cara pensa 10 vezes antes de cometer um crime contra a administração pública. Porque a vergonha vai ser grande. Se ele não se matar, meu irmão, a vergonha vai ser grande. Ou ele comete suicídio ou ele vai passar vergonha. Vai ser publicamente, né, execrado publicamente, né? Então pensa antes, né? Um abraço também ao Gabriel Albertoni, que está nos vendo e nos ouvindo pelo Facebook. Mas eu concordo com a sua opinião. Respeito a sua opinião, né? Eu acho que tem que botar em cima de uma mula e sair andando com ele na cidade. Esse aqui é o ladrão. Porque senão a gente volta para a Idade Média, né? Que bom que voltasse, né? Para certas coisas tinha que voltar. Agora, o que me incomoda é como é que principalmente as grandes redes de televisão, ou a maior rede de televisão, ela consegue chegar junto do fato, né? Isso é que me incomoda. Sim. Né? Agora vamos para uma coisa. Tudo bem, eu entendi qual é o seu raciocínio. Por exemplo, às vezes a pessoa não é inocente no final do processo. Não é? Aí concordo com você. É um risco muito grande, porque às vezes a pessoa é inocente. Mas esses camaradas que até agora, que a Polícia Federal prendeu, nenhum deles, com exceção agora, que foi ontem, o Supremo Tribunal de Justiça anulou uma sentença do Moro, por causa de uma questão processual, porque não ouviu a vítima por último, né? Desculpe, não ouviu o indiciado por último, ouviu ele logo no começo do processo. Isso aí é contra o rito processual e contra o Código de Processo, contra o Código de Processo Penal, e aí absolver o cara. Isso é um caminho para impunidade no Brasil. Eu vou voltar ao vivo, um minutinho só. Você está na Nova Ideal 105.9. Eu ouço, todos ouvem. Voltamos a apresentar Hora News. 12 horas e 49 minutos. 12 horas e 49. Estamos ao vivo aqui pelo 105.9, FM Boituva, né, e também ao vivo pelo Facebook, só Sargento Claudinei. Sérgio Claudinei, que quem está nos vendo pelo Facebook está vendo lá o 105,9 espelhado, mas a gente promete, né? Que amanhã a gente promete... Tenta resolver isso, é uma questão tecnológica, né? Que a gente precisa fazer curso para isso, né? É verdade. Mas vamos acertar isso aí. Bom, vamos para a próxima notícia.
Próxima notícia, vamos lá, notícia do nosso Brasil. A próxima notícia. Sim, eu estava falando do Sérgio Moro, né? E eu acabei não terminando o texto aqui do ministro Sérgio Moro, e ele estava dizendo aqui, Sérgio Moro ainda disse que este não é apenas um dos fatos que estão sendo levados em consideração com relação ao abuso da autoridade pelo seu ministério, incluindo a principal função, nesse momento, de deixar o presidente Jair Bolsonaro o mais próximo possível da realidade dos fatos. Na sequência, o presidente Bolsonaro usou a palavra e falou com relação a essa lei de abuso da autoridade, com a palavra, e disse que vai tomar decisão. Para tomar decisão não é fácil. Citou, além da lei de abuso de autoridade, também tomará uma decisão sobre a escolha do novo procurador-geral da República. A Raquel Dodge está saindo, ele vai escolher um outro, né? Mas se colocou à disposição, né? Mas que deve ser, que ele disse, mas que deve ser dar esperança para a população brasileira, tomará decisões para esse objetivo. Eu acho, sim, que deve ter a lei de abuso de autoridade para juízes, promotores, para os bambambãs, porque eu já estive em comando de trânsito, né, fazendo blitz, e você para o carro, o cara fala o seguinte: você sabe o que você está falando? Aí eu falo: não, senhor, eu estou falando com o fulano de tal aqui. Não, eu sou o juiz fulano de tal. Peraí, no que difere ele dos demais cidadãos? A famosa carteirada. A famosa carteirada. Então, para esses caras, o policial tem que dar a voz de prisão para um vagabundo desse, essa que é a verdade. Ele usa a função dele para menosprezar a função dos outros. Nesse sentido, eu sou a favor da... Aliás, para você que está me ouvindo, a lei de abuso de autoridade é de 1965. E os policiais militares respondem para essa lei de abuso de autoridade até hoje. Ninguém mudou. Agora, eu não li essa lei de abuso de autoridade. Eu não sei quais são os parâmetros lá, o que está escrito lá nessa lei de abuso de autoridade. Mas se fala que o cara da carteirada ele tem que ser preso, eu sou a favor. Né? E outras prerrogativas que algumas autoridades querem ter. Você lembra muito bem que tem um bafafá há quase 9 anos atrás, na frente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as maiores autoridades da Justiça usavam aquela rua, né, e paravam os carrões deles ali. Era uma via de zona azul, né, e ali ia Praça da Sé? Praça da Sé, agente de trânsito ia lá e não sei o que, eles davam carteirada, virava confusão, aquele negócio. Quem ganhou a coisa? Eles. O que a prefeitura fez? Fechou a rua. Então era uma via pública. A prefeitura não quis medir forças com desembargadores, fechou a rua virou estacionamento dos desembargadores. Não é? Então é assim, nesse país ainda, a autoridade pensa que não é servidor público, é pago com o nosso salário, é pago com o nosso dinheiro, e tem que dar exemplo, cumprir a lei, entendeu? Aliás, eu repito sempre que existe um termo muito legal, chama-se patrimonialismo, né? O dirigente, o público, a autoridade pública, ele interpreta a coisa pública como se fosse particular dele. Né? Infelizmente, é isso aí, né? Infelizmente, né? É complicado, né? Eu quero mandar um abraço para o Marcos Nunes. O Marcão Nunes, conhece? Mandando um abraço para o Jeremias Dalmaso. Um abração, forte abraço. Olha aí, tem aumentado os casos de sarampo, vamos lá para esse bloco? Aumentou os casos de sarampo no Brasil, não é? E vamos falar sobre isso. Aliás, a primeira morte em São Paulo. Já teve a primeira morte em São Paulo? O bloco 6. Vamos lá então ouvir o áudio. O número de casos da epidemia de sarampo no país aumentou quase 40% da semana passada para esta semana. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde, os casos confirmados desde o início do surto da doença no dia 2 de junho eram quase 1.680 até a semana passada e chegaram a 2.331 no balanço desta semana. Além de um homem de 42 anos que morreu em decorrência da doença, a morte de uma criança menor de 1 ano está em investigação. O boletim indica ainda que quase 11 mil pessoas estão com suspeita da doença e ainda aguardam os resultados de exames. O levantamento do Ministério da Saúde aponta que 26% dos casos suspeitos acabam sendo confirmados para sarampo. Se essa tendência se mantiver, o número de pessoas infectadas pode dobrar nos próximos dias. Apesar disso, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério, Wanderson Oliveira, avalia que os números devem parar de crescer em breve. A atualização dos dados toda semana é fundamental para que a gente consiga entender a tendência dessa transmissão. Tudo indica, baseado nas ações realizadas, que a gente está chegando num período de estabilização.
O Ministério não considera necessário fazer campanha de vacinação, mas comprou quase 29 milhões de doses extras da vacina contra o sarampo. A faixa etária mais vulnerável é de crianças menores de 1 ano. A cada 100 mil habitantes nessa idade, 45 estão infectados. Em seguida, vem as crianças de 1 a 4 anos de idade, com incidência de sarampo em 12 a cada 100 mil habitantes. O sarampo é uma doença transmitida pelo ar e pode se espalhar muito rápido. Uma pessoa infectada pode transmitir para até 18 pessoas. Wanderson Oliveira destacou que esse surto da doença não tem relação com o registrado no ano passado no norte do país. O estado do Amazonas, de Pará e Roraima, conseguiu interromper a cadeia de transmissão daquele surto. Então nós estamos falando de uma nova cadeia de transmissão. Os casos atuais de São Paulo são provenientes da Noruega e de Israel. Apesar de não ter uma campanha específica para a vacina tríplice viral que previne contra o sarampo, ela deve ser incluída na campanha de multi-imunização que o Sistema Único de Saúde vai oferecer no mês de outubro. Após a confirmação da morte de um homem de 42 anos, o Ministério planeja para o ano que vem vacinar adultos que não tenham se imunizado. De acordo com o secretário Wanderson Oliveira, os laboratórios não têm estoque de vacina disponível e por isso tem sido difícil encontrar vacina contra sarampo, até mesmo na rede particular. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. 105.9. 12 horas e 56 minutos. 12h56. Na realidade, com relação ao sarampo, que estava praticamente extinto no Brasil, né? O que a gente percebeu que nos governos passados houve um desleixo, né? Houve realmente, eles baixaram a guarda com relação às vacinas, né? E aí nós estamos vendo doenças que nós tínhamos erradicadas no Brasil voltar com muita intensidade, né? Aliás, eu fico muito preocupado, não só com o sarampo. A gente não vê falar muito sobre AIDS mais, né? Nós temos aquela geração... Tem aumentado o número de casos de AIDS. Temos aquela geração sabe que é pior? Em idosos. Idosos? A AIDS em idosos? Tem aumentado AIDS em caso, infecção da AIDS em caso de idosos. Porque hoje estão vivendo mais, estão se aposentando, né? Uhum. Então, com uma vida melhor, tal. Olha que coisa maluca. E na realidade, essas campanhas, eu lembro que morreu Enfio, Cazuza, né? Sim. Eram artistas, pessoas que estavam na mídia aí, e deu muito ibope a questão da AIDS. Mas quase não se falam, né, sobre a AIDS, tem aumentado e custa bilhões de reais ao Estado brasileiro. Sabe o que é pior de tudo, senhor Claudinei? Que existe um certo preconceito com relação a vacinas, né? Muitos pais estão deixando de vacinar seus filhos por conta que a vacina causa doença, causa mal. E aí, esse desleixo dos governos também, das campanhas, desleixo dos responsáveis, né? Porque a vacina é uma forma atenuada da doença, exatamente para evitar a doença, né? Tivemos aí agora os surtos de gripe, né? E as pessoas, não vão vacinar porque eu vou ficar doente. Então, tomar muito cuidado com isso. E na realidade, isso é resposta da tecnologia também, né? Sim. Graças a Deus, hoje nós temos aí as redes sociais, mas as pessoas também lançam essas mentiras, né? E coloca pavor nas pessoas. Dissemina essa porcaria toda. Exatamente, né? E aí a pessoa fica com medo e não vai mais se vacinar, com medo de, inclusive, pegar a doença da qual ele está sendo vacinado, né? Não podemos esquecer também da poliomielite, né? Que está erradicada praticamente em 98% do mundo, e alguns casos estão começando a aparecer. Mas no Brasil não tem. Tá bom, só que hoje as viagens internacionais estão aí. Uma pessoa que vem lá e traz a doença aqui para o Brasil também pode ser um problema. Então, por favor, pais, vacinem seus filhos, pelo amor de Deus. Olha aí, vamos para o bloco 10. A Justiça determina a suspensão de pagamentos de aposentadorias e pensões de ex-governadores de Rondônia. Uma decisão judicial determinou ao governo de Rondônia e ao IPERON, Instituto de Previdência do Estado, a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões a ex-governadores, assim como às viúvas e demais dependentes. De acordo com a sentença proferida em caráter liminar pela juíza Inês Moreira da Costa, a manutenção do pagamento dos subsídios a título de pensão e aposentadoria afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, impessoalidade, moralidade pública e responsabilidade dos gestores. A Constituição de Rondônia e 2 leis do Estado que garantiam o pagamento sob qualquer condição
foram questionadas pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, no Supremo Tribunal Federal. Em 2016, o ministro Edson Fachin julgou a ação extinta por considerar que o artigo constitucional e as leis estaduais já teriam sido revogadas. Procuramos o governo de Rondônia e o Instituto de Previdência do Estado, mas até o fechamento desta reportagem não recebemos retorno sobre a suspensão do pagamento de aposentadorias aos ex-governadores. Da Rádio Nacional em Brasília, Juliana César Nunes. 105.9. 13 horas em Boituva. Estamos indo embora. Estamos indo embora. Só fazer um comentário que tem um projeto de lei no Congresso para acabar com a aposentadoria de ex-presidentes. O cara é presidente uma vez, aí aposenta pro resto da vida, né? Tem esse projeto, né? E essa baboseira toda que a gente está vendo aí, que esse Brasil cheio de direitos, né? E... Como é que muda tudo isso, hein? Olha, teria que ter mais... Nessa linha de hoje, né? Pelo menos mais uns 5 presidentes, igual o presidente Bolsonaro, para ir acabando com essas mamatas aí. Porque senão, meu irmão, a coisa continua. Enxugar a Constituição brasileira. Exatamente. Precisa fazer uma reforma nessa Constituição, né? Muito obrigado, você que nos ouviu e nos viu pelo Facebook, também pela 105.9. Obrigado, Jeremias Dalmaso. Obrigado, Sargento Clanei. Obrigado, Adriano. Obrigado voltamos amanhã, às 12 horas, né? Às 12 horas da manhã, com Hora News. Você acabou de ouvir pela Nova Ideal 105,9. Hora News. Não mude, continue aqui.